A televisão aberta tá mais burra? Você já reparou que as adaptações de grandes livros brasileiros sumiram da televisão aberta? Durante décadas aí, ligar a TV no começo do ano significava assistir a história do Brasil sendo contada. Janeiro era o mês oficial da minissérie, aliás, da minissérie literária. Foi na TV que a gente viu Érico Veríssimo Guimarães Rosa, essa de Queiroz. A televisão aí era quase que um Ministério da Cultura. Mas de uns tempos pra cá, esse espaço aí evaporou. Se você olhar pra grade hoje, o que a gente vai ter uma epidemia de remake. Então a pergunta que não quer calar, por que é que a TV desistiu dos nossos livros? O brasileiro parou de ler? Os livros estão mais caros? O que aconteceu? Hoje a gente vai pensar na nossa televisão aí. Vamos começar pela história bem antes da Globo, com as novelas da TV Tupi, passando aí pelo ápice dos anos 2000 e terminando na era do streaming. A TV parou de adaptar a literatura porque o público mudou ou porque o mercado mudou? E se parou, pra onde foram essas histórias? Querida. Olá, meu nome é Rodrigo de Lorenzi. Se é a primeira vez que você tá aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu falo de livros, séries e filmes desde 2018 e sempre com uma tacinha de vinho na mão. Ó, tá aqui, eu tô segurando meu vinho, por isso que eu sou chamado de O Moço do Vinho. E por isso que o nome desse canal é o Canal do Moço do Vinho. Porque eu gosto de falar sobre todas essas coisas tomando meu vinhozinho. Quer saber qual é o vinho que eu tô tomando? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu já vou pedindo pra você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. E pega a sua taça, pode ser de qualquer bebida, pode ser de até café, pega uma caneca de café, mas vem comigo. E também, se você gostar desse vídeo, você pode dar o seu like e o seu hype. O que é isso? O hype é uma ferramenta nova no YouTube que ajuda pequenos canais como o meu a crescer. Então, com o seu hype, esse vídeo vai ser entregue a mais pessoas e a nossa comunidade vai aumentar. Então aqui já fica o meu agradecimento se você puder dar o seu hype. Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Existe aí um imaginário de que a qualidade da TV brasileira nasceu com a Rede Globo nos anos 70, o que não é totalmente verdade. Mas para entender o prestígio das adaptações, a gente precisa voltar lá para os anos 50 e 60, na era da TV Tupi e da TV Excelsior. Naquela época, a elite intelectual brasileira odiava a televisão, né? Eles achavam que era uma subcultura, não que isso tenha mudado muito. Se bem que hoje que a nossa elite tá burra. Mas enfim, qual foi então a sacada genial das emissoras de televisão? Usar da literatura como um validador de prestígio. Eles pensaram assim, se a gente adaptar José de Alencar, ninguém vai poder chamar a gente aí de inculto. E aí aqui vão entrar na história aí dois autores extremamente importantes, a Ivani Ribeiro e o Teixeira Filho. Na TV Excelsior, em 1965, a Ivani Ribeiro escreveu A Deusa Vencida. Ela pegou o clima ali dos folhetins do século XIX e criou o primeiro novelão industrial de sucesso. E na Tupi, em 1967, o Teixeira Filho teve a audácia de adaptar O Tempo e o Vento. Quer dizer, ele decidiu ali contar a formação do Rio Grande do Sul com um monte de câmera pesada e um cenário de papelão, né? Que era isso que tinha, mas funcionou. Essas novelas aí acabaram sendo mais do que só entretenimento e acabou virando uma estratégia da TV para mostrar que ali também se fazia arte. Bom, aí a gente chega a 1970 e a Globo vai industrializar esse processo e vai criar o que é hoje conhecido como o Horário das 6. Sob a direção do Erval Rossano, esse horário virou ali uma sala de aula, né, do romantismo brasileiro. Só que adaptar um livro para novela tem um problema técnico grave ali de narrativa. Um romance tem o quê? 200, 300 páginas? Seja lá o que for, e tem coisa que não rende nenhum capítulo, né, no audiovisual. Ao mesmo tempo, uma novela tem uns 150 capítulos, 200 capítulos ali que se fazia na época. E às vezes em 10 capítulos você consegue contar a história do livro todo. Como que a conta fecha? A resposta tem nome e sobrenome e se chama Gilberto Braga. Gilberto Braga, se você não conhece, é um grande autor de novelas brasileiro. Ele inclusive é o autor da versão original de Vale Tudo, que acabou de passar. Ele é o autor da versão de 1988. Mas em 1976, o Gilberto Braga ainda não criava novelas originais, né? Ele não tinha essa confiança, então ele era chamado para adaptar clássicos da literatura. Em 1976, ele adaptou então A Escrava Isaura, o livro do Bernardo Guimarães. Só que esse livro do Bernardo Guimarães, ele é curto. Então o que foi que o Gilberto Braga fez? Ele pegou a obra e aumentou a história. Muitos aí vão criticar, mas ele fez isso. Ele pegou e deu uma ali reformulada porque ele entendia, né, que a linguagem era outra. Basicamente, o Gilberto ensinou que pra TV funcionar, você tem que trair o livro. Ou seja, você precisa criar uma barriga. Foi essa traição criativa que fez A Escrava Isaura ser a
novela mais exportada no mundo todo, sendo vendida aí pra China, Rússia, chegou até a interromper guerras. Esse foi o nível do sucesso que essa novela teve e as pessoas parece que esqueceram. Tudo bem que já faz tempo, tá? Nem eu tinha nascido, mas eu sei a história. Mas o fato é que, por exemplo, nessa história, a TV criou uma memória visual tão forte que substituiu o livro na cabeça das pessoas, né? Eu não sei se isso é bom ou isso é ruim, mas quando você fala de A Escravizaura, você lembra da novela e não do livro. Ao mesmo tempo, quem gosta muito dessa história vai atrás do livro, né? Pra saber ali qual é a história, qual é a obra original. E se existe uma obra que serve de termômetro para a sociedade brasileira, essa obra é Era Moisés, e aí eu vou dar um parênteses aqui meu, porque é um dos meus livros favoritos. Esse livro fazia parte aí da coleção Vagalume, né, que era uma coleção ali voltada para o infanto-juvenil, para a formação de leitores. Eu acho que ele fica meio perdido ali na coleção Vagalume, porque o resto dos livros da coleção é de aventura, né, uma coisa meio fantasia. E Era Moisés é um livro belíssimo, é um clássico, e eu acho que se você não leu, dê uma chance, porque é um dos livros mais bonitos e que vai falar muito sobre a sociedade brasileira. Mas enfim, Era Moisés é um livro da Maria José Dupré e foi adaptado para a TV, atenção, 5 vezes. E analisar essas versões é ver como o Brasil mudou de lá para cá. Nas versões da Tupi de 66 e 77, o foco era mais um melodrama ali. A Dona Lola era vivida pela Anissete Bruno e ela era uma sofredora passiva, assim, ela era quase uma santa, o que refletia a moral da época e também do livro. Mas o livro é mais bem trabalhado, não fica assim preto no branco, não. No SBT, em 1994, que talvez seja a versão mais famosa e mais amada aí, a gente vai ter a Irene Ravache. E aí, nessa versão, a novela é um pouco mais nostálgica ali, é uma coisa de um álbum de família, são memórias, é uma sensação ali que você tem. É uma nostalgia em tempos que o Brasil tava mudando, assim, no momento de estabilidade do plano real. Então era uma coisa assim, vamos relembrar, né, um outro tempo. Eu gosto muito dessa versão do SBT. Eu assisti quando era criança e eu acho que é por isso que eu também gosto muito do livro. Ela me traz isso, uma sensação de nostalgia, de você sentar pra assistir uma novela com a sua família. Essa é a vibe que me dá ali. É a vibe que você faz parte daquela família ali. É muito gostoso de assistir. E depois, finalmente, a gente tem a adaptação da Globo em 2019 e aí a coisa que muda. A audiência moderna ali não aceita mais uma mulher que só sofre calada, né? Então a Lola, da Glória Pires, ela foi meio que empoderada. Deram até um final feliz romântico pra ela, algo que é spoiler, não existe no livro, tá? No livro é triste. Eu falei que essa novela foi adaptada 5 vezes e eu só citei 4, né? Mas é porque a primeira foi em 1958, na Record, quando a novela ainda era feita ao vivo. Você vê como essa história, e daqui a uns 30 anos vão adaptar de novo. Vamos lembrar aqui rapidão das adaptações dos anos 80 e 90 para você ver o nível. Bora lá, a gente vai ter O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que foi adaptado em 1985. Também em 1985 teremos Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Também em 1985, Tenda dos Milagres, do Jorge Amado. E aí a gente vai para Agosto, do Rubem Fonseca, em 93. Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz, em 94. Hilda Furacão, do Roberto Drummond, em 98. Isso aí já é um clássico. O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que pouca gente lembra, mas foi uma minissérie em 99. Depois que foi pro cinema e várias cenas foram cortadas, inclusive. E aí tivemos a virada do milênio, né? E a adaptação deixou de ser industrial e virou uma coisa fina, mais do que já era. Foram os tempos, foi a era de Maria Adelaide Amaral no texto e Luiz Fernando Carvalho na direção. Produções como Os Maias e A Casa das Sete Mulheres criaram ali um ciclo muito interessante. A minissérie validava o livro e o livro dava peso pra TV. O resultado era que as livrarias esgotavam os estoques ali na semana seguinte. Presença de Anitta foi uma adaptação do livro do Mário Donato, e diferente das outras minisséries aqui que a gente citou, né, Memorial de Maria Moura, A Casa das Sete Mulheres, ele não era um épico, né, então destoou um pouco disso. Mas fez bastante sucesso porque adaptou ali uma história focada no conflito humano, né, no conflito psicológico. Até hoje as pessoas lembram dessa minissérie, eu acho que pouca gente sabe que é baseada num livro. De qualquer forma, essa década aí, 2000, 2010, foi muito interessante, né, na questão de qualidade na TV no começo do ano. A gente via grandes histórias sendo adaptadas e era tudo feito com muito esmero, muito cuidado. Foi, de fato, uma era de ouro ali porque tinha impacto cultural, né? A TV bancava isso, né? Bancava o risco estético de adaptar um cânone. E o país, querendo ou não, audiência baixa, audiência alta, assistia junto. Eu lembro quando eu assisti Hoje é Dia de Maria, aquilo me impressionou tanto e eu chorava na frente da TV, eu não entendia direito
direito por que eu tava chorando, mas era uma coisa tão bonita, parecia que eu tava vendo ali um espetáculo, uma obra de arte. Inclusive, Hoje é Dia de Maria, uma das coisas mais geniais que a televisão brasileira já fez. Se você não pôde assistir ainda, assista. Só que essa ousadia custava caro, né? E exigia um público paciente. E foi aí que os problemas começaram a acontecer. Bom, se todas essas minisséries aí davam certo, né, traziam prestígio, só eram feitas uma vez por ano, né, então por que parou? Por que a gente não tem mais isso na TV aberta, né? São vários motivos. Primeiro, a mudança de gestão. Em 2017, a Globo não renovou o contrato com o Luiz Fernando Carvalho, né, após 30 anos. Então saiu o diretor artista aí, né, e entrou a gestão da eficiência corporativa. A ordem passou a ser produtos ágeis, baratos e populares. Ou seja, tudo que era mais artístico, mais refinado ali, é mais caro. Segundo motivo, o fim da faixa das 23 horas. Em 2019, eles acabaram com a dramaturgia fixa nesse horário e isso acabou matando o formato. Porque pensa aí, um romance brasileiro médio cabe ali em 40 capítulos, né? Se for uma minissérie. Se você estica para 180, já é uma novela. Ou você produz uma novela longa, né, para diluir os custos de produção, ou você não produz. Sem contar que quando você vai adaptar um livro, né, principalmente quando é um livro de época e tal, figurino, né, a cidade, tudo ali é muito caro, né? Então não quiseram mais. Eu não sei, talvez a última novela que foi adaptada pra TV, né, que também já era um remake, foi Ciranda de Pedra. E mesmo assim essa novela acho que não deu muito bem na audiência, não. Terceiro motivo, os remakes. Em tempos de crise, a nostalgia é segura. Isso aí é o lema da publicidade. Ou não, eu inventei agora. Apostar aí em Vale Tudo, em Pantanal, que são novelas, histórias que o povo já ama, é muito menos arriscado do que você arriscar em algo novo, né? Principalmente se for adaptação de um livro complexo e triste como Um Defeito de Cor. Aliás, o caso de Um Defeito de Cor é o símbolo dessa falência aí desse modelo. Bom, pra quem não sabe, Um Defeito de Cor já é um clássico moderno aí da literatura brasileira, um livro da Ana Maria Gonçalves, que acabou de ser ali imortalizada na Academia Brasileira de Letras, a primeira mulher negra a ganhar esse título. É um livro obrigatório, todo mundo tem que ler, e a Globo comprou os direitos, né, dessa obra-prima e segurou esses direitos por ano ali, prometendo uma super série. E aí desistiu e perdeu os direitos em 2024, que voltou para a autora, né, para Ana Maria Gonçalves, agora ela pode vender para quem ela quiser. Mas alegando aí custos, né, eles liberaram essa história, e é uma história épica, né, sobre escravidão, né, politicamente sensível, mas isso não cabia ali mais na TV aberta, comercial. Ou seja, tudo é um produto, né, isso é um grande épico, para você contar esse épico na televisão, você vai ter que botar muita grana, muito dinheiro, muita produção, e a Globo não estava disposta a isso nesse momento. Tá onde essa história vai agora? Vale refletir aqui que a literatura, ela não morreu na televisão, tá? Ela só mudou de lugares de consumo. Ela saiu da sala de estar ali tradicional e foi pro streaming. Torto Arado, o livro fenômeno aí do Itamar Vieira Júnior, não foi pra Globo, foi pra HBO. Isso depois de já ter virado um musical. Então em breve teremos a adaptação de Torto Arado, mas lá na HBO. Vale dizer que essa série aí tá sendo tratada ali como uma série de prestígio, né? Inclusive com roteiristas negras ali, né? Na sala de texto, que era uma coisa que a TV tradicional, a TV aberta, ignorava. Porém, temos outras coisas aí. Guerreiros do Sol foi uma novela pro streaming da Globo e fez o que a TV aberta não pode fazer mais, né? E eles fizeram uma releitura épica do Lampião e da Maria Bonita com estética de cinema. Temos também Carla Madeira, né? A mulher que mais vende livros no Brasil vai ter os seus best-sellers Tudo é Rio e Véspera adaptados. Temos outros exemplos, agora da própria Globo, né? Fim da Fernanda Torres foi pro Globoplay, Dois Irmãos do Milton Ratum foi pro Globoplay, Rota 66 do Caco Barcelos tá onde? De volta pra Globo, pro Globoplay. Bom Dia Verônica da Ilana Casoy e do Rafael Montes não foi pro Globoplay, mas foi pra Netflix. Mandrake do Rubem Fonseca tá lá na HBO. Ou seja, pensando aqui, não é que a Globo parou de fazer isso, né? Só que tá ali num circuito mais fechado, né? As outras emissoras também, tá tudo num circuito mais restrito. O que é interessante, né, por um lado ali, que você tem uma outra audiência, uma audiência diferente, mas por outro é triste porque essas produções não estão mais disseminadas na televisão aberta, né? Que é mais democrática. Então, no fim, o que aconteceu ali foi essa mudança, né? Essa mudança de público, essa mudança de modelo de produção. Eu até acho aqui, vou até ser ingênuo da minha parte, mas eu acho que a TV aberta, se pudesse, né? Se tivesse essa segurança financeira, ia continuar adaptando aí os grandes livros. Até porque as pessoas gostavam. Eu lembro muito, assim, até quem não lia, assistia essas minisséries e gostava muito. Mas eles tiveram que recuar aí, né, nessa valorização dos nossos livros por vários motivos que a gente já citou aqui, né? Economia, né? O risco ele ficou mais caro
caro, você não pode mais arriscar em histórias que talvez não deem lucro. Isso não é só aqui, tá? Hollywood tá fazendo isso a rodo. O público também se fragmentou, né? A estética aí ficou um pouco mais rasa, né? Tudo tem que ser mais acelerado, né? Mas ainda temos, né? Essas histórias estão mais espalhadas, estão mais globalizadas. O fato é que eu acho que tem um grande gargalo aí, tem um grande vácuo, né? Que o streaming pode explorar mais. Tem muito livro incrível por aí, desde clássicos a contemporâneos. Eu acho que seria interessante, né? Apostar nisso. Claro que a gente tem, né? Adaptações aí que estão rolando, adaptações de alguns livros, mas antes o negócio era recorrente. Enfim, eu sinto falta, tá? Sinto falta de chegar janeiro, ligar a TV e saber que eu ia ter uma minissérie ali que eu ia falar, meu Deus, coisa incrível que estou assistindo. Agora eu queria saber de você, qual livro brasileiro você acha que precisava virar série pra ontem, né? Qual livro brasileiro eles deveriam adaptar pra TV aberta? Será que ainda faz sentido? Será que a gente tem público qualificado, né? No sentido de, será que vão querer sentar pra assistir? Porque hoje não conseguem ver uma cena que tem 5 minutos. Se é uma cena de 5 minutos ali com 2 cortes, não conseguem. A pessoa não consegue mais se concentrar. Será que estamos ficando mais burros? Não sei. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de você se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, se você puder compartilhar esse vídeo com todo mundo também, e deixa o seu hype aqui. Vamos aí espalhar essa conversa, essa comunidade, esse canal. Então, muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até o final, um brinde e até o próximo vídeo.